Oi pessoal, tudo bem? Nossa, quanto tempo, hein? O vídeo de hoje, gente, é sobre o meu terceiro período. Esse período, né, o terceiro, foi um período bastante complicado pra mim em relação das matérias, porque foram muitas matérias, dentre elas duas online. Então eu tive duas matérias online, o que foi bastante complicado pra mim. Além de outras questões como rendimento em sala de aula, professores, provas e etc. Então eu vou contar tudo pra vocês e eu espero que vocês gostem desse meu terceiro período. Vou começar falando de motivação e emoção. Foi uma matéria que, no começo, eu não gostei, sabe? Foi uma matéria que eu realmente achei que seria chato, seria complicado. E complicado até que foi porque foram muitas matérias, umas mais extensas, outras mais simples, mas que no fim deu tudo certo. Foi uma das matérias que eu mais me saí bem, em matéria de prova, em matéria de rendimento, em matéria de tudo, porque foi uma das matérias que eu tive mais esclarecimento das coisas, sabe? A professora era ótima e ela teve esclarecimento, teve vontade de esclarecer detalhe por detalhe de tudo pra gente. Então, claro que, assim, tudo é impossível dar em tão pouco tempo, né? Então, assim, tinha muita coisa na apostila que a gente não teve, assim, em sala de aula. Mas eu acho que ela comprimiu bem, fez meio que um resumo de tudo que estava na apostila. E é uma matéria, gente, que ela fala sobre motivação extrínseca, motivação intrínseca. Ela fala sobre as nossas necessidades básicas, nossas necessidades primárias, secundárias. E daí vem a fome, o sono, o sexo, a sede, enfim, né? Também fala sobre a pirâmide de Maslow, etapas para se ter uma autorrealização, que seria o último nível, né, dessa pirâmide que ele intitula. Então, assim, foi uma matéria muito boa. Eu tive um dos melhores para mim até agora, um dos melhores trabalhos que eu já escrevi até agora nessa minha vida acadêmica, que foi sobre emoção, né? A princípio, eu tive dois trabalhos, um sobre motivação e outro sobre emoção. A princípio eu iria fazer esse tema na motivação. Porém, como era um trabalho em grupo, acabou que o meu foi em dupla. O meu colega, ele não conseguiu fazer esse trabalho junto comigo, porque a gente pensava em ritmo diferente, a gente até pensava das mesmas coisas, mas em ritmos diferentes. Então acabou que a gente não se deu muito bem fazendo esse trabalho junto e eu saí fora e fui fazer com a minha amiga. Acabou que o meu tema foi mudado por causa da minha amiga, porque ela quis um tema diferente do meu, mas aceitei de boa. E acabou que eu puxei esse assunto que eu quis abordar na motivação, eu puxei para a emoção, que eu falei sobre a emoção e a arte, né? Como a arte, ela tá ligada na psicologia desse jeito, através das suas emoções, de fuga da realidade. Enfim, eu quero fazer um vídeo falando só desse trabalho, falando só sobre essa fuga da realidade, de como os artistas colocam, né, a sua psique nisso, né? Como que é tratada a psicologia no ramo da arte. Segunda matéria foi organizações políticas. Essa foi uma matéria que puxou muito para os órgãos públicos que tem espalhado pelo Brasil inteiro. Então, a gente estudou sobre o CRAS, sobre o CREA, sobre o SUS, sobre o NASF. Então, cada uma tem uma atuação do psicólogo de uma forma diferente, né? Cada uma tem uma forma específica de se atuar. Umas com terapia, outros só para emergência. Então, foi uma matéria que no começo eu dormia, no começo eu achava chato, até que eu tive que fazer o trabalho de campo, que eu falei mais profundamente como foi esse trabalho lá no vídeo, então corre lá para assistir. E aí eu comecei a valorizar mais as aulas, valorizar mais os textos que tinha mais apostila e principalmente valorizar mais ainda o trabalho do psicólogo em um órgão público. Não é fácil. Terceira matéria, a matéria da minha vida. Eu também já fiz um vídeo sobre isso. Foi psicanálise, né? Essa terceira matéria. Eu fiz nesse vídeo, na verdade, não falando exatamente sobre psicanálise, mas falando sobre um dilema que eu tive há quase um ano atrás, né? No meado de 2016, eu tive um grande dilema na minha vida, que foi mais ou menos aí no fim do terceiro período, que foi sobre psicanálise versus behaviorismo.
e que são polos completamente opostos uns aos outros, né? Sempre tem essa briguinha de, eu sou behaviorista, eu sou TCC, eu sou psicanálise. Então, foi pra mim um dilema muito forte. Então, mas assim, psicanálise foi uma das melhores matérias pra mim, porque, gente, eu amo Freud, amo sua teoria do inconsciente, do ego, do superego, do id. Então, assim, eu estudei tudo isso, sabe? Estudei a psicanálise, ela trata muito sobre essas questões do inconsciente, sobre pulsão, sobre, principalmente, gente, um assunto que virou tabu na época de Freud, que foi a sexualidade infantil, e que eu falei um pouco nesse vídeo, né, de psicanálise e behaviorismo. E então, assim, a sexualidade infantil gerou muita polêmica na época dele. Hoje em dia ainda tem muitas pessoas que não gostam de ouvir esse termo, porque sexualidade infantil, gente, para muitas pessoas, muitas famílias conservadoras, é o cúmulo do absurdo. Então, Freud trouxe isso à tona, né? Colocou sua cara a tapa e falou, eu vou falar sobre isso porque existe, então eu quero dar minha teoria. Então, foi uma matéria que, gente, se tratando de discípula de Freud, eu sou meio suspeita pra falar. Quarta matéria, personalidade. Personalidade, gente, foi uma matéria que se tratou no começo muito sobre testes psicológicos do Vartek, do palográfico, enfim. Foi uma matéria que eu achei que seria só isso, né? Então, eu achei que seria muito chato. Porém, mesmo achando que seja chato, o jeito da professora dar aula foi muito bacana, porque eu já tive aula com ela em percepção, então eu saberia que, como são 4 tempos, eu sei que nos 2 primeiros ela dá a matéria toda teórica, para nos outros 2 ela fazer uma coisa mais prática, uma coisa mais dinâmica, a respeito do que ela deu anteriormente. Então, pra gente associar as coisas foi muito melhor. Então, personalidade se tratou muito disso no começo de teste, depois ela deu características da personalidade de acordo para cada teórico, né? Para Jung, para Freud, enfim. Então, foi uma matéria bastante legal, que gerou, em algumas ocasiões, gerou debate na turma, e entre um desses debates foi o que aconteceu, esse meu dilema de psicanálise versus behaviorismo. Eu falo desse debate lá no vídeo, gente, então não percam. Quinta matéria, gente, desenvolvimento da meia-idade e da terceira idade. Foi bem complicado essa matéria, porque por poucos décimos eu quase repeti, mas o que acontece? Tudo culpa da professora. A matéria tinha tudo para ser boa, ela tinha assuntos relacionados à homossexualidade, ao sexo, ao casamento, aos filhos, ao divórcio, tudo isso relacionado à meia-idade e à terceira idade. Então, assim, foi uma matéria em relação ao conteúdo que tinha bastante conteúdo, na apostila era rico de conteúdo. Então, a professora, ela não soube usar disso, parecia que ela não gostava de dar matéria. E ela não gostava mesmo, porque nesse período, gente, que eu vou fazer o vídeo pra vocês do 4º período, eu tive aula com ela de novo, eu me deixei ter uma nova chance com ela. Então, ela simplesmente fez com que a matéria, que era para ser uma das melhores matérias do curso, né, do período, foi uma das piores. Então, esses assuntos de homossexualidade, divórcio, são assuntos que estão muito presentes hoje no século XXI. E que, trazendo isso à tona para meia-idade, para terceira idade, é meio que quase um tabu, né? Porque hoje em dia muitas pessoas pensam, poxa, quem da terceira idade vai ser homossexual? E sim, gente, muitas pessoas só se descobrem homossexual muitos anos depois. Então, assim, é uma matéria que era pra gente estudar bem a firme, porque é o nosso cotidiano agora, né? São os assuntos que mais são falados na televisão, que mais são abordados nas novelas, em filmes. Então, infelizmente, ela não soube usar desse artifício que ela tinha como professora para passar isso pra gente. Mas tudo bem, né? Vida que segue. E aí, gente, eu tive 2 matérias online, né? Que foi o primeiro período que eu tive 2 matérias online, então foi um período pra mim bastante complicado em relação a essas matérias. Eu tive metodologia científica, que, olha, é uma matéria muito importante, gente. Eu me arrependo profundamente de não ter dado valor
Não é que eu não dei valor, eu simplesmente preferi optar pelas matérias presenciais. Então, mas mesmo assim, eu me sinto completamente arrependida de não ter dado mais de mim nessas matérias, porque essa matéria é uma matéria que trata sobre o senso comum, sobre conhecimento empírico, conhecimento científico. Ela também aborda a ABNT, né, como fazer um trabalho acadêmico, enfim, tudo que está na norma BNT, essa matéria trata. Então, é uma matéria muito importante que nós vamos levar para o resto do curso até para o TCC, né? Então, infelizmente, foi uma matéria que eu me arrependo, mas no quarto período vocês vão ver depois que eu tive uma matéria parecida, então acho que eu me recuperei nela. E pra terminar, gente, eu tive psicofisiologia, que também, gente, pra mim, olha, era pra ser presencial essa matéria, porque ela é, digamos que uma continuação da neuropsicologia, né, da neuroanatomia, porque ela trata muito do cérebro, então ela fala a partir do encéfalo, como o cérebro, o tronco encefálico, o cerebelo, e ela trata mais aprofundadamente esses assuntos. Ela trata também sobre o sono, sobre onde se localiza o medo, onde se localiza a fome, enfim, essas coisas. Então, assim, infelizmente, também foi uma matéria que não dei o devido valor. E era uma matéria que tinha tudo, gente, para ter um potencial enorme. Então, gente, foi esse o meu terceiro período, tá bom? Em breve vai vir muitos outros vídeos relacionados à faculdade. Vou deixar todos os que eu já tenho aqui no box de informações e eu espero muito que vocês gostem de todos esses assuntos. Se você tiver algum assunto que tá em mente, que tá se perguntando como que é isso, ou se você tiver alguma pergunta relacionada à minha faculdade, deixa aqui nos comentários que quem sabe no próximo vídeo eu não respondo a sua pergunta, ok? Um super beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau!